Olá, saúdo vocês todos na paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o Márcio Alves e estamos aqui para fazer o terceiro estudo nosso sobre a obra de Cristo no Santuário Celestial. E convido vocês agora para fazer uma oração ao nosso Deus. Vamos lá? Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, suplicamos, Pai, o Espírito Santo para que abra nossa mente para entender a sua palavra. Pedimos perdão pelos nossos pecados, oramos no nome de Jesus. Amém. Então, como nós viemos trabalhando o tema, nós vemos que o grande problema do ser humano é o pecado. E nós vamos ver um texto sobre qual é a obra de Cristo neste mundo, que está lá no livro de Mateus, capítulo 1, no verso 21. Diz assim: ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, a obra principal, a obra fundamental, a grande obra de Cristo neste mundo é nos livrar do pecado. Todos os que aceitam Jesus como seu Senhor, então Cristo tem a sua obra de libertar do pecado o seu povo. Então, irmãos, quando nós vamos para a Bíblia, por exemplo, no livro de Hebreus, capítulo 9, no verso 11 e 12, diz assim, ó: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então, aqui temos duas verdades. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Então, lá no deserto, quando tinha o santuário, o tabernáculo, a tenda da congregação lá, com Arão sendo o sumo sacerdote, nada mais, nada menos, Arão prefigurava o ministério sumo sacerdotal de Cristo. E quando eles entravam naquela tenda, naquele tabernáculo nada mais era do que uma ilustração do verdadeiro tabernáculo, do verdadeiro santuário que está no céu, como diz aqui no livro de Hebreus, o verdadeiro, não feito por mãos humanas, mas por próprio Deus. E aqui no verso 12 diz assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu precioso sangue. Então, cada ovelhinha que era sacrificada no Velho Testamento simbolizava a morte de Jesus. E o sangue daquela ovelhinha simbolizava o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então, aqui a gente vê que no céu, Jesus hoje ministra no santuário celestial e colocando o seu sangue em prol daqueles que aceitam a Ele através da fé na sua obra que Ele ministrou aqui na terra através do seu sacrifício. Então todos que chegam a Jesus, então no santuário celestial, Ele apresenta o seu sangue em prol daqueles que serão salvos, que aceitam Jesus como seu Salvador. Esta é a obra de Cristo no santuário celestial hoje, meus irmãos. Mas que obra poderosa que está ocorrendo exatamente agora, nesses dias, quando a gente vai lá em Daniel capítulo 8, no verso 14, diz assim: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, há uma purificação do santuário? Há uma purificação do santuário celestial? A Bíblia diz que há uma purificação do santuário celestial. E que Cristo faz hoje essa purificação do santuário celestial, do verdadeiro tabernáculo, aquele que Deus fez e construiu, não o homem fez. Então, há uma purificação desse santuário e que está acontecendo hoje. Mas agora é o que muitos erram. Aqui é o ponto em que muitos falham. Muitos evangélicos, muitos católicos falham aqui. Muitos ateus também, ao estudar a Bíblia, falham aqui. Por quê? A pergunta que se faz é: mas no céu, nesse santuário, há alguma coisa impura para ser purificado? No céu, há alguma coisa impura no céu? Mas aqui,
A Bíblia diz que há uma purificação, mas nós temos que entender que purificação que é essa. Mas nós precisamos entender de acordo com o que a Bíblia diz, não o que o homem diz. Então nós vamos para a Bíblia entender que purificação que é essa, que forma de purificação que é essa. E para nós entendermos a purificação do santuário celestial que acontece hoje, que está em andamento hoje, nós temos que ir para a Bíblia para entender. E lá em Hebreus, aqui em Hebreus capítulo 9, explica o que é essa purificação do santuário. Quando você vai ali nos versos do capítulo 9, nos versos 21 e 22, diz assim, 22 e 23 diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Então aqui está dizendo verdades muito claras sobre a purificação do santuário. A purificação se faz com o quê? Com sangue. E é interessante que há uma purificação, aqui confirma. É necessário, portanto, que as figuras, qual que eram as figuras? Lá no santuário terrestre, lá no templo de Moisés, havia uma purificação também. Aquela purificação era feita com sangue de bezerros, de ovelhas, simbolizando o sangue de Cristo. Mas aqui diz assim, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Então aqui diz que as coisas celestiais devem ser sacrificadas com sacrifícios superiores. Então, há uma purificação no santuário terrestre? Havia. E hoje há uma purificação no santuário celestial? Havia. Mas não com sangue de bode, de ovelhas, de carneiros, de bezerros, não. Mas há uma purificação no céu com o sangue de Cristo. Amém, meus irmãos? É com o sangue de Cristo que acontece essa purificação. Mas agora eu pergunto, que tipo de purificação, que natureza de purificação é essa? Aí é só você entender o que está escrito na Bíblia. Aqui diz que quase todas as coisas se purificam com sangue. E agora eu pergunto, o sangue é um produto de purificação? É um agente de purificação? Por exemplo, quando você vai limpar uma louça, limpar uma vasilha, você usa sangue para limpar essa louça? Não, porque o sangue não é um agente de purificação. Não é um agente de purificação. Por exemplo, um agente de purificação é o fogo. Por exemplo, quando você quer purificar o ouro, você coloca o ouro no fogo. E o fogo, ele purifica o ouro, tira a escória do ouro e deixa o ouro cada vez mais puro. O fogo, sim, é um agente de purificação. Mas o sangue é um agente de purificação? Não. O sangue não é usado para purificar. Pelo contrário, se você usar o sangue, não vai purificar de forma alguma. Mas o sangue, aqui na Bíblia, está dizendo que ele purifica o quê? O sangue, ele purifica, ele é um agente de purificação do pecado. Nós vamos ver isso aqui, ó. Nós vamos ver isso aqui mais à frente, no livro de Hebreus, que o sangue é um purificador do pecado. Então, hoje, no céu, no santuário celestial, o que está havendo? Que tipo de purificação é essa? Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, lá no livro de Daniel, no capítulo 7, no verso 9 e 10, diz assim, ó: Continuou olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. E o seu trono era chamas de fogo, e suas rodas era fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então, hoje no céu, lá no santuário celestial, Cristo abre os livros. Os livros. Quais livros são esses? Os livros de registro de cada ser humano. Está escrito a vida de cada ser humano que já existiu e que existirá até a volta de Jesus. Inclusive, o seu nome está lá, o meu nome está lá, a sua vida está lá registrada, a minha vida está lá registrada. E Cristo abre os livros
abre os livros diante do ancião de dias, diante do Pai. E agora Cristo examina esses livros. E quando você confessa os seus pecados, quando você confessa os seus pecados a Jesus, Jesus então perdoa os seus pecados e carrega os seus pecados. Ele é o portador de pecado, ele cobre os seus pecados. Então, nesse livro de registro está escrita a sua vida, o seu caráter, os seus pecados. E se você confessou os seus pecados, se você confessa, se você aceita Jesus como Senhor e Salvador, Jesus escreve na frente: perdoado no meu nome. Perdoado no meu nome, através do meu sangue. Então, ali está o livro de registros. E o que acontece na purificação do santuário? Na purificação do santuário, então, é feito o quê? Vamos lá no livro de Hebreus. Voltamos lá no livro de Hebreus. No livro de Hebreus, capítulo 9. Lá no capítulo 9 novamente. E vamos ler lá no verso 14 e 15, que diz assim, ó: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, o sangue de Cristo, pelo Espírito Santo, que é oferecido, ele purifica a nossa consciência das obras mortas. Cristo faz uma purificação dos registros do pecado lá no céu. Não é uma purificação física, irmãos. Não tem nada impuro no céu. Lá no céu, a purificação do santuário diz respeito a apagar os pecados, os registros dos pecados. Há um apagamento, há uma eliminação do registro dos pecados. E é interessante que essa purificação do santuário celestial, ela está ligada com nós aqui na terra. Porque diz assim, ó: ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, essa purificação de Cristo no santuário celestial, através do seu sangue, purificando os pecados, nos purifica também das coisas, dos nossos pecados, das obras mortas, de todos os nossos pecados, e nos purifica para que nós possamos servir ao Deus vivo. E aqui no verso 15 diz assim: por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão da transgressão que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, Cristo, através do seu sangue, nos introduz, nos coloca sobre a nova aliança. E essa é a mensagem, irmãos, da purificação do santuário. A obra de Cristo no céu, da purificação do santuário, é uma obra ligada com o seu povo aqui na terra. E essa obra de purificação de Cristo, purificando a nossa vida com o sangue, nos perdoando, apagando os nossos pecados, é a obra que nos coloca sobre a nova aliança. E que nova aliança é essa, meus irmãos? Lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, no verso 15 até o 17, nos diz que nova aliança é essa. Diz assim: e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto por ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. A obra de purificação do santuário nos coloca sobre a nova aliança. E qual que é a nova aliança? É onde Deus tira os nossos pecados, apaga os nossos pecados e coloca no nosso coração, escreve no nosso coração, através da obra do Espírito Santo, a lei, os 10 mandamentos. Cristo imprime o seu caráter no nosso coração. Esta é a obra da nova aliança, irmãos. É a impressão do caráter de Cristo no nosso coração. É tirar, apagar os nossos pecados e gravar no nosso coração a sua lei, para que nós possamos obedecer ao Deus vivo. E ali diz que nunca mais Deus se lembra
dos nossos pecados. Esta é a obra de purificação do santuário celestial. Esta é a obra, quando Cristo ministra a purificação do santuário celestial, há uma obra que está sendo feita no seu povo aqui na terra. É a impressão do caráter de Cristo no nosso coração. E é lindo essa obra, irmãos, porque Cristo vai mudando a nossa vida, tirando nós dos nossos pecados. Cristo vai purificando a nossa vida dos nossos pecados, vai limpando o nosso caráter, vai tirando os nossos defeitos de caráter, vai nos purificando, vai nos preparando. Amém, meus irmãos? Essa é a obra que Cristo quer nos libertar dos nossos problemas. E o maior problema, o maior causador de problema para o ser humano é o pecado. Amém, meus irmãos? É por isso que essa obra é tão importante, é por isso que essa obra deve ser estudada, é por isso que essa obra da purificação do santuário tem que ser entendida pelo povo de Deus, porque aquele que não entra nessa obra, não entra através da fé no santuário celestial para ter a purificação dos seus pecados, então não tem também o caráter de Deus escrito no seu coração, e ele não está pronto para encontrar Jesus quando Cristo voltar. E no próximo estudo nós vamos estar aprofundando esse tema. Eu vou falar do pecado, do caráter de Cristo, a impressão de Cristo, do caráter de Cristo no nosso coração. E eu deixo essa mensagem para vocês, meus irmãos. Amém? Louvado seja Deus.